Fala, gente! Hoje nós vamos estar estudando um pouquinho sobre o passado no inglês e sobre os verbos no passado. Como soletrar os verbos, como nós colocamos os verbos em inglês no passado. Como a maioria de vocês já sabe, nós temos duas categorias, que são os verbos regulares e os verbos irregulares. Nessa aula nós vamos estar falando sobre os verbos regulares. A regra normal é de se adicionar ed no final do verbo. Por exemplo, work, adicionamos ed, se torna worked. Ou start, adicionamos ed, se torna started. Se o verbo termina com e, nós adicionamos somente o d no final. Por exemplo, live se torna lived. Adicionamos o d no final. Ou love se torna loved. E nós adicionamos o d no final também. Agora, existem algumas variações que são importantes para a gente saber também, para os verbos regulares. Por exemplo, se o teu verbo tem somente uma sílaba e termina em consoante e antes da consoante temos uma vogal. O que nós fazemos então é duplicar a consoante, a última consoante, e adicionamos ed. Por exemplo, stop. Veja, stop tem uma sílaba só, termina com o P e tem o O antes do P. Então, para fazer o passado, nós duplicamos o P e então adicionamos ed, que se torna stopped. Ou plan, de planejar, termina com o N. Antes do N nós temos o A. Então, nós duplicamos o último N e adicionamos ed, que se torna planned. Agora, existem também alguns verbos que terminam em consoante e y. Então, o que nós fazemos é o seguinte, nós tiramos o y da palavra e adicionamos ied, ou ied. Por exemplo, study se torna studied. Veja como nós tiramos o y e adicionamos ied, ou carry, de carregar. Tiramos o y, adicionamos ied, se torna carried. Ou cry, de chorar também. Tiramos o y e se torna cried. Fica de olho para mais.